Bem, pessoal, bom dia aí para vocês. Essa aqui é a videoaula de correção do primeiro exercício nosso, tá, de farmacologia, já para a segunda verificação, tá? Então, na primeira pergunta de vocês, que eu faço a vocês, eu pergunto assim para vocês, o que é a farmacodinâmica? Lembrem vocês que a farmacodinâmica é a parte da farmacologia que estuda a ação, tá, dos fármacos sobre o nosso organismo, tá bom? Já na segunda pergunta, eu pergunto para vocês o que é a seletividade de ação. A seletividade da ação ela tem que ser entendida como uma parte da farmacodinâmica que vai determinar a margem de segurança, tá, dos efeitos desejados e indesejados que alguns fármacos, ou na maioria dos fármacos, irão produzir e irão produzir sobre o nosso organismo. Já na terceira, eu pergunto assim para vocês, quais são os tipos de ação dos fármacos? Lembrando a vocês que os tipos de ação dos fármacos são 5 no nosso organismo. Eles podem ter ações estimulatórias, ações depressoras, ações de reposição, ações de irritação e também ações citotóxicas sobre o nosso organismo. Na quarta pergunta, eu faço a seguinte pergunta para vocês, para diferenciar o que é dose de potência. Dose nada mais é, meninada, do que a quantidade, ou seja, é uma quantidade graduada ou adequada, tá, de um fármaco, tá, para que esse fármaco seja, para que essa concentração seja necessária, essa quantidade necessária desse fármaco consiga produzir uma resposta, um certo tipo de resposta. É diferente da potência, que a potência mede a quantidade do fármaco para produzir um efeito, tá? E na quinta pergunta, eu pergunto assim para vocês, para diferenciarem o que é janela terapêutica de índice terapêutico. O índice terapêutico nada mais é do que a relação entre a DL50, tá? A DL50 e a DE50, ou seja, a dose letal que mata 50% da tua amostra e a dose eficaz para 50%, que serve como um indicativo aqui de margem de segurança para um fármaco. É diferente da janela terapêutica, porque na janela terapêutica ela consiste entre a faixa da dose máxima e mínima, ou seja, ela fica naquela faixa intermediária através da extensão do tempo em que a concentração de um fármaco é atingida, tá, para produzir um efeito farmacológico desejado. Essas duas diferenças de janela terapêutica para índice terapêutico. Já na sexta pergunta, eu faço assim para vocês diferenciarem intolerância de idiosincrasia e de reação alérgica. A intolerância nada mais é que o efeito farmacológico de forma quantitativa, ao qual essa forma quantitativa ela vem sendo aumentada em pequenas doses do fármaco. É diferente da idiosincrasia, porque na idiosincrasia ela é uma resposta qualitativa anormal e inesperada. É o que a gente fala de reações de hipersensibilidade, que o indivíduo vai ter a um determinado tipo de fármaco, que diferencia-se da reação alérgica, porque na reação alérgica ela se baseia numa resposta imunológica a determinado fármaco, pela prévia exposição deste fármaco, algum componente, principalmente componente químico e imunoquimicamente, realiza e produz essa reação alérgica sobre o nosso organismo. Na sétima pergunta, eu peço para vocês diferenciarem tolerância reversa da tolerância cruzada. A tolerância reversa, ou também chamada de sensibilização, ela nada mais é do que um aumento da resposta farmacológica, tá? Devido ao quê? Devido a repetições de doses, tá, do fármaco. De tanto administrar determinadas doses X sobre o nosso organismo, o organismo começa a se tornar o quê? Sensível a essa dose. É diferente da tolerância cruzada, porque ela ocorre através do quê? Do uso repetido de um fármaco, tá, que apresenta um determinado grupo químico, tá, que gera não apenas uma tolerância, mas também, tá, ele vai gerar uma tolerância aos mecanismos de ação que são similares entre eles.
Tá? Por exemplo, nós temos o caso da morfina e seus derivados, como, por exemplo, a codeína e outros mais, que uma vez administrados essas doses, por serem de mesma classe química, mesma classe terapêutica, eles acabam o quê? Eles acabam apresentando uma tolerância cruzada e fazem com que o efeito, principalmente o efeito analgésico, diminua aqui. Na oitava questão, eu pergunto para vocês quais são os tipos, tá, de mecanismos gerais de ação. E são dois os tipos de mecanismos gerais de ação. Nós temos os mecanismos específicos e os inespecíficos. E na pergunta seguinte, na nona, eu peço para vocês definirem o que são mecanismos de ação inespecíficos. Enfim, os mecanismos de ação inespecíficos são aqueles mecanismos que não decorrem de uma interação do fármaco com o seu receptor, e sim ocorre o quê? Uma interação, uma ligação através das propriedades físico-químicas que vão ocorrer entre o fármaco e algum componente presente na membrana das células, tá? Que por afinidade ou por uma alta ligação, principalmente através do seu grau de ionização, pela sua solubilidade, pela sua tensão superficial ou pela atividade termodinâmica, faz com que haja essa ligação. Tá? Na 10ª pergunta, eu peço para vocês discorrerem sobre os mecanismos de ação específica. Os mecanismos de ação específica eles têm que ser entendidos como mecanismos que ocorrem quando há uma relação, uma interação entre o fármaco e o seu receptor de forma estrutural e específica, onde há essa ligação não somente pelos receptores, como também pelos seus aceptores também aqui específicos. Na 11ª pergunta, eu pergunto quais são os tipos de ligações químicas realizadas pelos receptores farmacológicos. Então, as 4 principais ligações químicas são a ligação covalente, a ligação iônica, pontes de hidrogênio e ligação de Van der Waals, que são as ligações as quais os receptores fazem com os fármacos. E na 12ª pergunta, eu pergunto para vocês o que é interação fármaco-receptor. A interação fármaco-receptor nada mais é do que um conjunto de processos de reações intermoleculares que ocorrem entre o fármaco e os seus receptores, no qual ocorre a sua ativação ou a sua inativação por meio ou pela ação, tá, de moléculas de efeitos que são chamadas de moléculas agonistas ou antagonistas, ou também chamadas de receptores agonistas e antagonistas, que vão fazer com que haja essa ativação ou essa inativação. E na 13ª, eu pergunto assim para vocês, o que é receptor biológico? O receptor biológico é qualquer molécula de natureza proteica que, quando interagido com o fármaco, consegue fazer com que haja a produção de um efeito farmacológico. É isso que é o receptor biológico. Já na 14ª, tá? Eu pergunto assim para vocês, quais são os principais tipos de interações? E são 6 os principais tipos de interações, através dos canais iônicos, através de receptores acoplados à proteína G, através de receptores de transmembrana com domínios citosólicos enzimáticos, receptores intracelulares, incluindo enzimas reguladoras da transcrição e de proteínas. Também temos as de estrutural enzimas extracelulares, tá? Da transcrição de proteínas, estruturalmente enzimas extracelulares e também receptores de adesão de superfície celular. Tá? São esses aqui os tipos de interações que a gente observa. E na 15ª, eu pergunto para vocês definirem e diferenciarem as interações pelos canais iônicos e pela proteína G. Lembrando para vocês que a interação pelos canais iônicos é um tipo de interação que ocorre através de uma transmissão rápida, feita principalmente pelos neurotransmissores que utilizam essa transmissão por meio do uso de canais iônicos seletivos, aonde esses canais iônicos são regulados pelos agonistas, tá, que vão se ligar a íons seletivos presentes nas membranas. E
Nessas ligações, nós observamos que na estrutura molecular, elas são representadas por 4 subunidades proteicas, uma subunidade alfa, uma beta, uma gama e uma delta. E essas subunidades apresentam uma homologia de sequência lineares que faz com que haja a ativação, tá, e a interação por esses canais iônicos. É diferente, diferente na interação pela proteína G, tá? Por quê? Porque na proteína G, só para lembrar vocês, ela é composta, essa proteína, esses receptores pela proteína G, tá? Eles são compostos, tá, por uma superfamília de proteína, de número de proteínas, que apresentam vários alvos farmacológicos já desenvolvidos. E a interação entre o receptor e a proteína G, tá? Que essa proteína G é uma proteína heterotrimérica, que é regulada pela ligação à proteína G, ela faz com que haja a produção de uns transdutores de sinais. Tá? E esses transdutores de sinais fazem com que eles ativem outras proteínas efetoras de naturezas, tá, química, na forma de aminas, de moléculas sinalizadoras lipídicas, de hormônios, tá, peptídicos, opioides, aminoácidos e até do próprio GABA, para fazer com que haja esta ativação dessas proteínas efetoras que podem e que servem para diversos tipos de uso clínico. Tá? Além disso, diferentemente nos canais iônicos, tá? Aqui, tá, nós temos na proteína G a participação dos segundos mensageiros, que eles vão atuar aqui como transdutores de sinal para quê? Para que o efeito, ou seja, para que o efeito farmacológico chegue às demais proteínas e consigam o quê? Consigam ser ativados e consigam fazer seu efeito sobre as células e sobre o organismo do ser humano. Tá bom? Então, pessoal, dentro do que a gente conversou, dentro desse primeiro exercício, que foi colocado de 15 questões, são essas as respostas e a resolução para eles, tá? Quinta-feira agora a gente vai ter o último capítulo nosso, da nossa disciplina, tá? E na sexta-feira eu deveria já estar enviando para vocês uma segunda bateria de exercícios, tá? De revisão para vocês, tá bom? Que serão corrigidas na próxima semana. Tá, pessoal? Então, bom dia para vocês, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu tô pelo grupo, tô no Zap, tá? Bom dia.